tudo bem? Vamos fazer aqui então análise referente ao balanço do terceiro trimestre de 2023 da Petrobras, tá? Então, um ponto que é sempre muito crucial é primeiramente a gente olhar a origem de receita, a fonte de receita, se houve aumento da capacidade produtiva de uma empresa, né? Então, aqui de acordo com a própria Petrobras, você pode ver que a total comercializada, né, do terceiro trimestre e o total operado no terceiro trimestre, ele foi maior do que no terceiro trimestre do ano passado, né? Então teve uma alta ali certamente expressiva, né, dentro da capacidade produzida e basicamente nesse terceiro trimestre nós tivemos uma alta do petróleo bem intensa, que seria muito importante para gerar um melhor resultado dentro da Petrobras, tá? Isso é bem importante porque a gente teve o aumento ali dos preços, né, da Petrobras apenas após 45 dias do terceiro trimestre e nos 45 dias subsequentes, né, ali a partir do dia 16 de agosto até o final de setembro, com os preços mais próximos do barril do petróleo no patamar que estava ali perto de 90 e poucos dólares, tá? Então, isso teve um custo ali, basicamente, que eu vou mostrar mais à frente, tá? Então, por mais que o terceiro trimestre tenha sido a maior capacidade produtiva da Petrobras, quando nós olhamos para o número, né, a receita desse terceiro trimestre de 23, ela foi menor do que o terceiro trimestre de 2022, tá? Então, basicamente, para a gente ter uma ideia, nesse terceiro trimestre foi uma receita 26,6% menor, tá? Então, isso é bem importante para a gente poder entender se realmente está aderente a um propósito de médio, curto, médio e longo prazo dentro de um ativo, tá? Aí quando a gente olha, né, na outra ponta da balança, a gente faz mais receita, faz menos receita, mas a gente tem que olhar para custo também, como é que foi a despesa. Nesse terceiro trimestre de 23, a despesa foi de 17,5 bilhões, enquanto no terceiro trimestre do ano passado foi de 12,4, arredondando aí, bilhões, tá? Então teve um incremento de 41% de despesa operacional, né? Isso pode ser dito pela questão da defasagem, por aumento de custos, entre outros aspectos que são extremamente importantes para a gente poder analisar, tá? Quando a gente olha aqui no número, a gente consegue ter, né, isso aqui é dentro do balanço em si mesmo, a gente vê aqui, ó, 17 bilhões e meio contra 12 bilhões e meio. Então, esses custos eles se deram em custos exploratórios, gerais e administrativos, teve o aumento também, mas principalmente por outras receitas e despesas operacionais líquidas, tá? Que aqui no terceiro trimestre do ano passado foi 911 milhões, nesse trimestre foram 5 bilhões e 100, tá? Então, isso dá um incremento muito forte ali para a questão de gasto, então esse aumento de gasto, ele compromete também o balanço em si, tá? Beleza. Passando ali para a parte então de EBITDA, né? A geração que EBITDA basicamente é quanto que é o resultado operacional da empresa, né, antes dos impostos e das amortizações, impostos, amortizações e depreciação. Então, 66 bilhões foi dentro desse terceiro trimestre contra 91 bilhões do terceiro trimestre do ano passado, uma depreciação de 26% ali no balanço, tá? Endividamento, tá? Endividamento é bem importante para a gente poder entender a capacidade da empresa de não só honrar com os pagamentos, mas a capacidade de ter dividendos, de fazer reinvestimentos, entre outros aspectos. Então, a dívida bruta, 61 bilhões nesse trimestre contra 54 bilhões no terceiro trimestre do ano passado. Quando a gente olha para a dívida líquida, aí teve uma redução, tá? De 43 bilhões agora nesse trimestre, quase 44 bilhões, contra 47 bilhões e meio do terceiro trimestre do ano passado. E isso se dá muito pela questão de caixa, tá? Quando a gente olha para a questão de caixa, a gente enxerga que tem mais caixa hoje dentro da empresa. Então, basicamente, isso se reflete, né, dentro dessa dívida líquida. Porque a dívida bruta é quanto que a empresa tem de dívida, a dívida líquida é tirando esse valor em caixa. Então, hoje a Petrobras tem 60 bi em caixa contra 41 bi ali no último mês do ano passado, tá? Mas bem próximo também aos aqui, ó, 2 bi e 200 que tinha no terceiro trimestre do ano passado desse ano,
tá? Isso aqui é do controlador, desculpa. Ano passado finalizaram o ano com 41 bi, esse ano até o momento está com 60 bi em caixa. Então isso basicamente joga a dívida líquida para baixo, tá? Beleza. Então, dessa forma, você pode ver aqui, ó, ano passado teve um Brent mais alto, sim, 100 dólares, né, o barril, esse ano 86 dólares, tá? Isso reflete também na questão de geração de caixa, na questão de aspectos operacionais, mas é claro que a lucratividade, ela também teve queda na questão do seu percentual de margem, tá? Margem líquida. Quando a gente olha para isso, a gente vai tentar entender sempre o lucro líquido, né? No ano passado tivemos 46 bi e meio, né? Nesse ano 27 bi e 200 de lucro líquido, tá? Desculpa, na linha de cima, tá? 46 bi de lucro no ano passado, nesse ano 26 bi e 600, tá? Então você pode ver que é uma depreciação de 42% do lucro, tá? Enquanto o barril de petróleo ele caiu apenas 14%. Então, essa diferença é muito importante para a gente frisar e entender se foi só uma queda do preço do barril, né, que afetou a lucratividade, ou foi realmente outras despesas operacionais que aumentaram esse menor lucro. Tá? Um aspecto bem importante, tá, que a gente olha é sempre alguns fatores, né? Por exemplo, o ROIC é o quanto que a empresa faz a cada 100 reais, né? Então, a cada 100 reais dentro da Petrobras, ela transforma em 125 reais, por exemplo. Né? Mas esse valor está caindo porque esse cálculo que ele está baseado de acordo com os trimestres passados, né? Então, não está incluindo esse trimestre agora, que está começando a ter essa queda mais acentuada dentro ali do balanço, tá? A questão de CAG também, que é o crescimento de receita nos últimos anos. Sempre lembrar que esses fatores, né, para a empresa de commodity é um pouco ruim de analisar, porque basicamente o crescimento de receita está atrelado ao ciclo da commodity, né, e a gente sabe que está dentro de um período de alta, né, do petróleo, então isso afeta diretamente esses dois indicadores. Tomar bastante cuidado, não se tornar só como válido como uma empresa de indústria, por exemplo, uma VEG, que aí sim a gente pode olhar com mais carinho para esse tipo de indicadores, tá? Beleza. Então, um outro ponto importante, que é o CAPEX, tá? Então, a gente vai ter que olhar sempre a quantidade que foi investida dentro da empresa, né? Para a gente poder, daí sim, entender também se houve a questão de aumento de investimentos, tá? No terceiro trimestre, então, do ano passado, 2 bi e 100 de investimento na capacidade produtiva, de exploração, refino, gás, entre outras coisas, outros aspectos. Já nesse ano, 3 bi e 300, um aumento aí de 59%, né, dentro dessa linha, tá? Isso é bem importante para a capacidade produtiva, para a melhoria operacional, para manutenção, entre outros aspectos, tá? Então, basicamente, dentro disso tudo, tá? O balanço da Petrobras, ele veio com uma depreciação forte, né? Ele teve uma queda ali na lucratividade, e isso pode impactar basicamente a atratividade do ativo, tá? Quando a gente olha trimestralmente aqui, ele já vem em queda nessa lucratividade, então a gente acaba sentindo essa depreciação dentro do balanço, a gente acaba sentindo a menor atratividade para investimento, para alocação de capital nesse momento, por essa depreciação. Além do mais, quando a gente olha para aspectos, né, como histórico, né, a gente olha para preço por valor patrimonial, que é um histórico bem importante, principalmente para o setor de petróleo e gás, a gente vê que hoje a Petrobras está trabalhando na média de 1,23, né, desculpa, hoje está trabalhando em 1,23, enquanto a média é 0,87. Então, basicamente, isso traz para a gente, né, que está trabalhando acima das médias, dentro de uma empresa que tem volatilidade por causa de commodity, né, por causa da questão de supervalorização de preços, e também dessa forma diminuindo o prêmio, né? Então, se tem receitas caindo, lucro caindo e dentro disso tudo o valor patrimonial, o preço da ação pelo valor patrimonial está perto da máxima histórica, então isso não tem prêmio para fazer investimento nesse momento, isso acaba tirando muito atratividade para fazer alocação, tá? Beleza? Então, basicamente, dentro da Petrobras é isso, tá? Um grande abraço.